Em nome de Jesus. Colossenses 1, a partir do versículo de número 13. Todos encontraram? Amém? A partir do versículo 13, Colossenses 1, diz o seguinte: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas. E que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, estamos diante de Ti, ó Deus, e carecemos de ouvir mais uma vez a Tua voz. Só o Senhor pode falar aos nossos corações. Só o Teu Santo Espírito pode fazer que nós venhamos entender esse amor tão profundo, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós não somos capazes de compreender, mas através do Teu Santo Espírito, Ele que sonda, Ele que esquadrinha os nossos corações. Estamos aqui, ó Deus, com os nossos corações abertos, ó Deus, com as nossas defesas todas quebradas, rompidas, para escutar a voz do Teu Santo Espírito. Deus, se alguma mente aqui, Senhor, que a Tua palavra ainda não entrou, Senhor, não conseguiu produzir frutos de bondade, que assim o Teu Santo Espírito cumpra essa missão nessa noite, ó Pai. Quebra as cadeias, fala aos nossos corações, segundo o Teu amor e o poder que há no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui reunidos por um propósito: para entregar louvor, glória, graça e adoração a Deus. Não existe outra razão, não existe outro motivo. Nós não estamos aqui por uma mera tradição, nós não viemos aqui por conta de que alguma coisa espetacular, fora do comum, nos convidou para que viéssemos. É evidente que foi gerado nos nossos corações uma expectativa acerca do poder de Deus, do poder da Sua palavra, mas nós viemos entregar o nosso culto racional. Esse culto ele é feito com a nossa razão. Nós não fomos tomados por algo que tirou os nossos sentidos, que corrompeu os nossos sentidos a ponto de eu não compreender aquilo que Deus faz, o que Ele fala, como Ele age, como Ele se movimenta. Mas nós nos encontramos aqui para entregar louvor e adoração a Deus. Quem veio com essa missão aqui nessa noite? E Deus, Ele fala através da Sua palavra. E eu quero falar sobre essa grandeza espetacular de Cristo Jesus. E parece-me que nos últimos dias, nós vivemos um tempo que as pessoas ouvem muito de Jesus, ouvem-se falar muito de Cristo, do seu poder, da sua grandeza, a forma, o jeito, como Ele age, como Ele deixa de agir, como Ele pode, como Ele não pode fazer. Mas a gente adere e absorve muitas informações, e há um delírio coletivo nessa questão de achar que Deus, Ele subtrai o nosso entendimento e num
piscar de olhos, num passe de mágica, a minha vida muda. No dia de amanhã, as coisas da minha vida estarão mudadas, sendo que Deus, Ele é construtor. Deus, Ele vai construindo em nós a partir da nossa contemplação da sua grandeza. Quando você entende realmente a essência de Cristo Jesus, quando você compreende realmente quem é o senhorio de Jesus. Existe uma diferença entre conhecer várias informações acerca de Jesus, sobre a sua grandeza, e outra diferença é compreender a sua grandeza, é entender quem realmente Ele é. Porque o Senhor jamais tocou em uma vida sem a transformar. Jamais Jesus passou numa cidade, numa rua, em uma casa, encontrou-se com uma pessoa sem que ela venha a ser transformada pelo seu poder, pelo seu amor. Aonde todos julgavam, aonde todos condenavam, aonde a religião apontava o erro, Jesus vinha com misericórdia e transformava a pessoa, e esta se transformava em seu discípulo, na sua caminhada, e aí então, após, realizaria a sua obra. Então, essa compreensão faz com que eu entenda a essência de Cristo Jesus. E é isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida nessa noite. Que você entenda a essência de Cristo Jesus. Não meramente uma transposição, uma transmissão apenas de sabedoria, de conhecimento daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Não é sobre isso. Porque aqui, essa carta, essa escrita, ela foi idealizada no ano 60, depois de Cristo Jesus. E esse homem estava preso nesse exato momento, em Roma. E Epafrodito, ele leva essa mensagem para o apóstolo Paulo, dizendo que a igreja que fora fundada em uma das viagens missionárias de Paulo, em Colossos, estava se corrompendo, porque apareceu algo novo, mediante os princípios daquilo que já havia sido estabelecido na igreja. E algo novo chama atenção, e algo novo traz brilho, é uma sensação nova, é um olhar diferente, é belo, é bonito, e chega até o conhecimento deste homem sobre aquilo que estava acontecendo em Colossos. E a instrução, ela é divina acerca da primazia, ou seja, só existe um poderoso, só existe um Deus maravilhoso. E esse Deus é capaz de transformar a sua vida e a minha vida. E esse Deus é capaz, a partir do momento que eu acredito e contemplo a sua grandeza, Ele é capaz de transformar a minha casa. E Ele vai construindo passo a passo esse milagre, essa construção que chamamos de conversão, da verdadeira e legítima conversão dentro de nós, a partir da contemplação. Eu vou idealizando, eu vou compreendendo, eu vou crendo que Jesus é poderoso e não existe outro caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, igreja. Não existe outro lugar, não existe outra direção. Ei, Deus já te deu uma direção. Então não há nada, não há um caminho novo, não há um lugar novo a ser trilhado, não. Essa direção já foi dada por Deus. Então, Ele se preocupa a falar da grandeza, a estabelecer a essência, a falar da primazia, das quais muitos, porventura, naquela época já não seguia. Conhecia os seus milagres, os seus ensinamentos, a sua história, mas poucos tinham os olhos espirituais abertos para enxergar quem realmente é Cristo, quem realmente era Jesus. Então, quando um homem compreende a grandeza de Cristo, quando ele tem esse encontro, que não é físico, ele é a partir daquilo que eu consigo entender, ele é a partir daquilo que eu consigo compreender, o orgulho dele cai por terra. A verdade é que nós somos orgulhosos. Quando nós temos essa compreensão da grandeza de Cristo Jesus, até o pecado que habita em mim, ele perde a força.
porque as correntes são quebradas. E eu sei o que é viver amarrado, algemado no pecado do vício. Eu sei o que é viver dessa forma. Parece algo que você não quer, mas ao mesmo tempo algo pede para você fazer, e você sabe o que é bom, irmão. Nós sabemos o que é bom. Você sabe o que é bom, você sabe o que é correto. E Paulo diz: olha, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Olha que miserável homem que eu sou. Paulo é um dos caras que me traz uma admiração tão grande, porque eu queria parar de usar, mas eu não conseguia. E aquilo que eu não queria fazer, eu fazia. Eu falava: Deus, eu não consigo mais viver assim. E aí? Qual é o caminho? Fala comigo. Transforma a minha vida. E eu ia ler a palavra. Eu ia buscar a presença de Deus dentro da palavra. E aí o pecado vai perdendo a força, porque Cristo se revela através da sua palavra. E aquilo foi perdendo a força na minha vida. A ansiedade foi enfraquecendo, o desejo de se corromper foi caindo por terra, e agora foi despertado, como em você também, o desejo de adorar. E esse desejo, ele ganha força, e não é algo tão comum. Ele ganha força de tal maneira que nós queremos ir profundamente na adoração, no louvor, na entrega, porque agora a minha vida encontrou um verdadeiro propósito, um verdadeiro sentido, e o sentido da vida é Cristo, é Jesus. Então, tudo aquilo que antes eu tinha, o meu orgulho, o pecado que me dominava, e que me domina até o dia de hoje, porque a nossa humanidade é corrompida, os nossos pensamentos, eles fluem de uma maneira sem lógica até então. Mas quando eu olho para a palavra, eu contemplo um Deus amoroso, que quer me transformar, que quer mudar o meu ser, que quer transformar a minha vida e também a sua vida. Ele quer te dar qualidade de vida. E então a minha vida encontra um propósito. Porque antes eu achava que o problema era a ausência de uma religião para me seguir. Mas na realidade, até dentro da igreja, e muitos passam por isso, que acham: não, eu preciso estar dentro de uma igreja, porque lá eu vou me transformar. Mas não é isso que vai transformar você. O que vai transformar você é a revelação de quem é Jesus na sua vida, na sua casa, no aspecto, na sua maneira de agir, na forma como você decide, irmão. Pode ter certeza, 99% das pessoas que estão aqui estão passando por problemas de má decisões da sua própria vida, de decisões que tomaram sem Cristo Jesus. Uma das coisas que eu tenho dito muito essa semana em casa, eu falo: sabe qual é o problema disso daí? É falta de Jesus, é a ausência dele. Então, eu como cristão, eu não posso sobreviver apenas de desvaneios, de eventos. Eu vou num evento, eu sinto, eu me arrepio. Não, essa não é a visão correta que Cristo tem para você. Não é apenas um momento de emoção, mas é de profundidade, de relacionamento, de intimidade. Jesus, Ele quer levar você para um quarto, só você e Ele quer ministrar sobre o teu coração, Ele quer falar sobre a sua vida, Ele quer curar você, Ele quer sarar você. Eu não posso apenas ser um fã de Jesus, um fã. Irmão, já fui fã de várias bandas de rock. Eu sabia que aquilo que os caras vestiam, do tipo de música que eles gostavam, o que eles comiam, bebiam, faziam, da forma como eles se inspiravam. O fã, ele conhece a pessoa assim, mas na intimidade dentro da casa não. E Jesus quer levar você para uma intimidade. Você não é fã, você é discípulo de Cristo Jesus. Diga para quem está do teu lado: você é discípulo de Jesus. Então,
Jesus é a expressão visível do Deus invisível. O Deus encarnado, como diz Colossenses. E o pessoal estava desfigurando essa imagem de Cristo Jesus. Estava corrompendo. E Paulo escreve aos Colossenses combatendo aquelas heresias, que heresia é distorcer uma verdade estabelecida sobre Cristo. E isso diminuía a identidade de Cristo, tratando ele apenas como um ser espiritual importante ou até mesmo intermediário. Alguém que eu contemplo uma vez na semana, no mês, e depois eu me retiro do lugar da contemplação e eu posso viver a minha vida da forma como eu gosto de viver, da maneira, do estilo que eu me programei para viver. Então, a Bíblia vai exaltar esse Deus encarnado em Jesus, acima de todas as coisas. Porque a palavra imagem, no original, ela carrega a ideia de manifestação perfeita. E Jesus se manifestou perfeitamente para os homens. Até tendo aspectos humanos, naturais, como o meu e o seu. Tipo, Lázaro morre, ele chora. Ele sente a perca. Mesmo sabendo que o Pai, ele era poderoso para ressuscitá-lo, como aconteceu. Jesus não representa parcialmente Deus. Então parece-me que na atualidade algumas pessoas olham parcialmente para Jesus e falam: não, ele é um cara legal, dá até para segui-lo, dá até para assistir ele de longe, dá até para tentar prefigurar ele na minha vida em algumas situações, porque faz sentido algumas coisas que ele diz. Não, a palavra de Deus faz sentido em toda ela, completamente no seu ser, na sua vida, porque ele quer realizar milagres. Ele revela plenamente o amor de Deus, porque quando você olha para Jesus, eu vejo o caráter de Deus, e o caráter de Deus é amor. Ele te ama, e é por isso que você está vivo. Sem Ele nós não estaríamos aqui hoje. Então, eu não sei se você está entendendo o sentido nessa noite. Eu não sei se faz sentido para você essa mensagem nessa noite. Mas o Senhor quer tocar a tua alma. O Senhor quer tocar a tua carne, o teu espírito. E quer transformar você. Então, quando eu olho para Cristo, eu vejo o caráter de Deus, o amor de Deus. Eu vejo a justiça de Deus. E eu vejo também a santidade dele. E essa santidade faz com que eu compreenda que ele não é um ser intermediário, que eu possa observá-lo de longe apenas. Eu acho muito legal quando eu levo essa palavra para aquilo que eu gosto, que pouco faço agora por conta dos compromissos, que é pegar onda, ou a onda me pega, seja lá como você queira interpretar. Mas quando vem uma série das ondas que são as maiores, sempre no meio vem uma intermediária. E esses dias o mar estava muito grande. Quem tem medo de surfar em onda grande pega uma intermediária, que ela é menor, ela é mais fraca. Então você vai surfar de uma maneira, mas não vai se realizar. Mas o interessante é que o esforço para voltar até o outside, até o local, o pico de pegar a nova onda, é o mesmo de que pegar a maior. Então não faz sentido pegar a menor, meu Deus. Então não faz sentido contemplar Jesus como intermediário. Se o esforço para contemplar Ele é negar o domingo para estar aqui, não, Senhor, eu quero negar todos os dias da minha vida para surfar contigo em todo o tempo no espiritual e sentir a Tua glória na minha alma, na minha carne, na minha vida. Então, Jesus não é apenas um caminho para Deus, Ele é a própria revelação perfeita de um Deus poderoso. Eu preciso me alegrar quando falamos de Jesus, porque quando eu olho para Deus eu vejo a lei.
E Jesus estabelece a graça. E a graça me alcançou. E a graça também te alcançou. Porque eu não era merecedor. Então, a Bíblia quer destruir uma visão reduzida de quem é Jesus. De que eu posso apenas contemplá-lo intermediariamente Ele em dado momento da minha vida, em um determinado evento, local, geografia. E aí eu começo a rotular, ali tem Deus, ali não tem Deus, aquele tem muito de Deus, aquela não tem nada de Deus. Porque na realidade, eu não conheço quem é Deus. Eu prefiguro, eu coloco isso na minha mente, porque a minha visão está reduzida. E Jesus, ele baixou o nível naquilo que, na realidade, ele é. E Colossos vivia isso por conta das filosofias, que a Grécia, enfim, penetrava nessas camadas da sociedade. No mesmo momento que em Efésios estava também acontecendo a mesma coisa. Os líderes não estavam entendendo o que Deus queria fazer, o que Jesus deixou ensinado. A religião também reduzia o nível de Cristo, as emoções humanas. É quando fala de emoção, irmão, meu Deus. Porque de repente é só impostar a voz e você começa a receber o grande poder de Deus. Eu não posso reduzir a Jesus a esse tipo de situação, porque olha o que Ele fez na minha vida. Ele me libertou, irmão. Ele me salvou, Ele salvou a minha casa, Ele salvou a minha família. E mesmo difícil, a gente está caminhando com Ele, sabendo que nós temos uma palavra, como Lucas falou aqui no momento de generosidade. Nós sabemos para onde iremos, nós sabemos onde queremos chegar. Nós temos uma palavra revelada sobre as nossas vidas. Então, eu vivo de repente em um tempo que nós adaptamos Jesus às nossas emoções, num Jesus adaptado, sem confronto, porque de repente eu posso ficar fora de moda se eu confrontar alguém com a sua palavra, sem santidade. Esse Jesus adaptado, ele não tem cruz, não tem sofrimento, Ele não tem senhorio. Eu sirvo como eu acho que eu tenho que servir, eu faço da maneira que eu acho que tenho que fazer. Mas o Cristo verdadeiro, Ele continua sendo santo. Santo. Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo glorioso. Ele continua sendo grandioso. Ele continua sendo amoroso, Ele continua sendo absoluto, Ele continua sendo perfeito, Ele continua sendo poderoso no que faz, no que fala. Esse Jesus que nós conhecemos e seguimos a Ele, não é apenas uma ideia, é um Deus todo poderoso que quer mudar a tua vida e abençoar a sua casa nessa noite. Nós seguimos um Filho do Deus vivo, e Ele é soberano sobre todas as coisas, porque o mesmo texto no verso 16, ele declara que, pois nele foram criadas todas as coisas. A palavra revela que Cristo não faz parte da criação, Ele é o Criador, Ele criou você. Ele não faz parte, Ele que criou. Tudo existe por meio dele, os céus, a terra, o que é visível e invisível, tronos, poderes, autoridades. Nada foge do domínio de Deus, amém, igreja? Nada fugiu do controle de Deus. A sua casa não fugiu do controle de Deus, a sua vida não fugiu. Tudo está acontecendo como Cristo já deixou predeterminado para acontecer, porque isso está forjando você, esse processo está afiando você.
Deus quer subir o seu nível, Deus quer fazer algo maior com a sua vida. Entenda o tempo, o momento, o espaço, a largura, entenda aquilo que Ele tem preparado para você. Mesmo em meio da perseguição, Jesus continua reinando na minha vida, amém? Então, quando eu olho para essa palavra, eu quero um Jesus Salvador, mas não, às vezes um Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero as bênçãos sem obediência, os milagres sem me render, as promessas sem cruz. E aí eu olho para a história bíblica, eu vejo Deus chamando um homem por nome de Moisés, e no monte da qual ele vê algo pegando fogo, é uma sarça, e ele convida, Deus chama Moisés e fala: olha, primeira condição, tira a sandália, tira aquilo que não pode entrar aqui, tira aquilo que não pode compactuar com aquilo que eu quero que você faça. Quando eu olho para Cristo Jesus, eu vejo Ele chamando homens: larga as redes e vem produzir outro tipo de pesca, e não uma pesca comum, mas sim uma pesca espiritual. Deus te chamou para as coisas espirituais, amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus te chamou para as coisas espirituais. Então não entre em coisas, em lugares aonde não é para você entrar, não é para fazer, que Deus não mandou você realizar. Só faça aquilo que Deus falou ao teu coração para ser feito, em nome de Jesus. Eu vejo Ele chamando Pedro, Tiago, e pedindo para deixar a antiga vida, porque a sua vida seria transformada. Mateus abandonou a coletoria de impostos. Paulo, ele parou de perseguir a igreja, porque ele teve um encontro verdadeiro. Ele precisou cair do cavalo e ouvir a própria voz de Cristo Jesus. Então não existe bênção sem obediência, milagres sem rendição, promessas sem cruz. Mas quando eu compreendo a grandeza, eu entendo o significado de reconhecer a quem realmente estou servindo. A grandeza de Cristo confronta o nosso ego e faz com que nós venhamos mudar de rota. Isso é difícil, irmão. Isso é difícil em meio aos modismos, às tendências, daquilo que a gente entrega para Jesus, daquilo que nós entregamos para Cristo e achamos que estamos agradando a Ele. Contudo, a Bíblia declara que tudo permanece firme, porque existe um Deus que mantém a firmeza do universo, da terra, da natureza, até da sua casa. Você só está de pé porque Jesus olhou para você e disse: não, ele não vai tombar agora, não vai cair agora, parece que tudo vai se desabar, mas eu vou sustentar ela, eu vou sustentar esse casamento, eu vou sustentar essa família, eu vou sustentar esse ministério. A vontade do diabo era destruir você, destruir a sua casa, destruir a sua família, mas Deus está sustentando você até o dia de hoje. A criação continua existindo porque existe uma autoridade poderosa mantendo todas as coisas no universo, e é Deus. Não tem como falar desse Deus sem se empolgar, porque, irmãos, tudo é para Ele, tudo por Ele. Para Ele são todas as coisas. Eu sei que há momentos que passa na nossa mente: eu não vou suportar. Eu sei que você viveu isso essa semana. Eu não vou resistir, eu vou fracassar nisso. Não há emocional que aguente, não há vida que aguente. Ei, Canela, se prepara.
Deus está segurando na sua mão, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua casa, da sua família. Então não entre em desespero, não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. A mesma mão que sustenta as galáxias, sustenta os seus filhos. O Cristo glorioso não abandonou a sua igreja. O Cristo glorioso não abandonou a sua família, não abandonou a sua casa. E o que eu acho interessante é que quando eu tenho a verdadeira revelação desse Deus Todo-Poderoso, eu acabo produzindo transformação na minha vida. Porque, enfim, quando eu contemplo Ele, eu acredito, e sem fé é impossível agradar a Isaías. Ele contempla isso no capítulo 6. Ele declara que ele vai perecendo, que o seu pecado ele é tão entranhado na sua vida que ele entende que ele vai morrer naquele lugar. Mas esse Deus transforma ele. Também Pedro, através do poder de Jesus, quando Jesus aparece ressurreto, ele cai aos pés dizendo: afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu não suporto a grandeza dele, eu não suporto o seu amor. Quem vê verdadeiramente a grandeza de Cristo, perde a arrogância, irmão. Quem vê a verdadeira face de Jesus, abandona aquilo que é superficial, aprende a desenvolver temor, volta para as coisas santas, puras, que são eternas. A ausência de profundidade espiritual nasce da ausência da contemplação de Jesus. Se eu não contemplo, se eu não busco, se eu só canto, se eu só apresento, se eu só faço para alguém ver, irmão, eu não tenho profundidade, eu não tenho vida. E Deus não quer você pela metade. Ei, o Senhor não quer você pela metade, Ele quer você por inteiro. Deus quer você por inteiro. A centralidade da igreja não é o homem, nunca foi. Não é o palco, não é a personalidade, não são as emoções, as formas de fazer um culto, a maneira de conduzir, não. A centralidade de Cristo é um Jesus sendo exaltado no seio dessa igreja, no meio da comunidade, através da comunhão, do amor, da vida, das nossas falhas, do conjunto das nossas falhas uns com os outros, e a gente vai se acertando, se alinhando, e o Espírito vai mostrando, e Deus vai dando um caminho reto, um caminho único e verdadeiro, e aí então as pessoas começam a perceber, e um pecador se arrepende, e logo um casamento é restaurado, porque a vida verdadeira nesse local, nesse lugar, vidas são transformadas, salvas, batizadas, a nossa fé amadurece, então já não sou mais menino, porque eu tenho tempo agora, não de igreja, mas tempo de relacionamento com Deus, então os meus frutos são diferenciados, e aonde eu toco prospera, aonde eu piso, os demônios não permanecem, aonde eu chego a cura, aonde eu falo a liberdade do Espírito Santo, não tem mais fofoca, não tem mais contenda, mas a liberdade do Espírito Santo de Deus. Uma igreja forte não é aquela que entretém pessoas, mas é aquela que revela Jesus. E Jesus quer ser revelado em você, na sua vida. As pessoas querem olhar para você e ver a face de Cristo Jesus. Então, a grande pergunta é: você conhece sobre Jesus? Não responda. Você sabe sobre Jesus? Mas você já foi impactado pela revelação da grandeza dele
e da transformação do seu espírito? Porque ninguém contempla verdadeiramente Cristo e permanece igual, irmão. Eu disse isso no começo dessa mensagem. Não é possível que você veio aqui, ouviu essa palavra, e não há nenhuma área da sua vida que não foi transformado pelo poder dele. Ei, Jesus está visitando a sua casa no dia de hoje. Essa enfermidade não vai permanecer. Esse problema não vai perdurar, não vai ser estabelecido, não. O Senhor vai consolidar a sua presença, a sua glória, o seu poderio na sua casa. O seu lar será o centro da paz de Deus, da glória do Senhor e da presença do Espírito Santo de Deus. Creia nisso. Não faz sentido eu permanecer. Não faz sentido se eu não contemplo. Quem compreende sua grandeza aprende a obedecer, a depender mais dele, aprende a adorar ele acima de todas as coisas. Jesus não veio apenas melhorar a nossa vida, ele veio governar a nossa vida. Ele quer governar a sua vida, meu irmão. Ele quer governar a sua família. Ele quer governar os seus sentimentos. Ele quer governar as suas vontades. Ele quer governar as suas ações. E logo os frutos aparecerão de uma vida na presença do Altíssimo, de uma vida na presença do Senhor. Então eu preciso entender que a maior necessidade nossa como comunidade, como igreja, não é entretenimento, não é o consumismo gospel, do lugar que aonde só atende as minhas necessidades. Não, a música não estava boa hoje, não, a pregação também não estava boa hoje. Não é sobre isso. Você foi chamado para transformar os lugares, a partir da contemplação de Cristo Jesus. Deus te chamou para contemplar Jesus e transformar lugares. Deus te chamou, Ele te convida nessa noite, para que você creia nele, para que a sua vida seja transformada, para que você seja liberto, para que o Senhor possa realizar uma grande obra na sua vida. Ele é a revelação do Deus maravilhoso, de um Deus amoroso. Então lá no começo do texto, Ele nos libertou do poder das trevas. Eu acredito que o Senhor está quebrando correntes hoje. Quantos acreditam nisso? E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você foi inserido. Você não foi convidado. Você foi transicionado. Pegaram você e colocaram aqui. Você nem imaginava que fosse assim. Em quem nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É esse Deus que você serve, é esse Deus maravilhoso que você está adorando nessa noite. Quanto maior a revelação de Cristo, menor o homem se torna diante da sua glória. Entenda isso. Quanto mais o Senhor se revela a você, você vai se permitindo, você vai ficando pequenininho na presença dEle, e Ele vai governando a sua vida. E as coisas começam a fazer sentido agora. Então eu percebo que a minha tristeza, então a minha angústia naquele dado momento vai passar. Porque logo a alegria do Espírito Santo vai vir sobre a minha vida. Não tem dia que a gente acorda triste, irmão. Tem dias que nós acordamos ruins, mal-humorados. Mas é quando eu pego a palavra de Deus e quando eu me debruço sobre as sagradas escrituras, o Senhor começa a acalentar a minha alma e mudar. Não é assim, ó. Ei, filho amado. Ei, filha amada. Ei, ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz de Jesus te chamando de filho, de filha. Não, você não é aquilo que dizem que você é. Não, não. Você é aquilo que a palavra diz que você é. Aquilo que o Espírito Santo diz que você é.
Não é assim, esse é o caminho. Então as coisas são transformadas, o poder de Deus é ministrado. E aquele dia que subjetivamente era um dia mau, por conta da forma, irmão, esses dias eu trabalhei, cheguei em casa todo dolorido, outro dia acordei pior, dor na coluna, coisa de velho, né, senhorzinho, tiozinho. E aí os caras do meu senhor, não, toma um remédio. Eu falei, eu não vou tomar remédio nenhum, não, vou melhorar. Só quando você vai para a oração, irmão, aí Deus começa a mudar as coisas. Aí se prepara, Deus vai começar a mudar a tua vida hoje. Eu estou profetizando sobre a sua casa. Ei, se prepara, nós iremos orar e Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua casa, o Senhor vai mudar o seu ser. Creia nessa palavra, meu irmão. Deus é poderoso, Ele está construindo algo novo no teu ser, na sua vida. Não faz mais sentido viver dessa maneira, em dúvida acerca daquilo que o Senhor quer sobre a sua vida, não. Quando o Senhor entregou essa mensagem ao seu servo para uma igreja, Ele queria protegê-la, guardá-la dos ensinamentos e distorções de uma conduta que não era típica daqueles que serviam a Deus, da forma como as pessoas se expressavam acerca do amor de Deus e da sua grandeza, da influência das filosofias vãs, sem sentidos e vazias. Deus está trazendo sentido para a sua vida nessa noite, para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a sua vida nessa noite. Eu declaro isso sobre a sua casa, para as pessoas que verão essa mensagem, eu não sei aonde, no hospital. Ei, Deus está curando você aí no seu lugar. Deus está curando pessoas da sua casa, da sua família. Deus está libertando vidas que viviam algemadas, aprisionadas. O Senhor está fazendo algo sobrenatural sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Ele é o fundamento da nossa fé, é a primazia de todas as coisas. Sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Eu quero convidar o Rocha Music aqui, em nome de Jesus. Mas eu não posso, de forma alguma, deixar de ministrar sobre a sua vida algo que o Senhor tem falado ao meu coração. Irmão, se você abrir a internet, você vai ver vários homens de Deus, mulheres de Deus falando muitas coisas acerca do Senhor, muitas informações acerca de Deus. Só que Deus não quer que você somente conheça pelaquilo que os outros falam. Deus quer que você viva milagres. Eles acontecerão. Em nome de Jesus, eu creio, os milagres acontecerão sobre as nossas vidas.